Divina Misericórdia, Meditação Diária Santa Faustina, número 36. Em determinado momento, fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor, face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento desapareceram as chagas e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo, Jesus perguntou-me: Quem és? Respondi: Sou vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo no purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse: O que preferes? Sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório, quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse: Será suficiente uma só coisa. Tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos. E um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assustes com isso. Eu estou contigo. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse número aqui é bastante pesado. Confesso a vocês que realmente esse também deu aquele arrepio na espinha. Por quê? Porque aqui Santa Faustina narra quando ela tem uma visão do julgamento da alma dela diante do justo juiz e corrobora com aquilo que a igreja sempre nos ensina. Nós prestaremos conta das nossas faltas. Interessante que Santa Faustina fala aqui, não sabia que deveria prestar as contas a Deus, mesmo de faltas pequenas. Isso aqui é um alerta para a gente estar o tempo inteiro buscando nos converter e buscando implorar a misericórdia de Deus e fazer aquilo que é certo e reparar as nossas falhas. É interessante que Jesus fala aqui, olha, é Santa Faustina, né? Uma santa que tentou viver, que viveu a vida dela buscando o Senhor. E ele diz aqui, és culpada de um dia de fogo no purgatório. E aí, Santa Faustina deseja jogar-se no purgatório, mas Jesus fala, o que prefere, sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Por mais que seja sofredor aqui na terra, mas em relação à eternidade, 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos que a gente vivesse aqui na Terra não é comparado à eternidade. Olha a palavra, eternidade, é eterno aquilo que não passa. Aquilo que é para sempre. Então, todo tempo que a gente passar aqui, ou de alegria ou de sofrimento, não é comparado à eternidade. Não se compara. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo insiste para a gente buscar alcançar o céu direto já aqui na terra, ser santo para ir direto para o céu, porque é duro e é muito pesado sofrer os castigos no purgatório. De revelações privadas que Deus permite, de santos que tiveram visão, de almas que vêm do purgatório implorar, por isso que é importante a gente rezar pelas almas do purgatório constantemente, que elas não podem fazer mais nada por elas lá. Realmente é algo que devemos ter consciência, é muito duro os sofrimentos lá. E Deus nos livre de ir para o inferno. Porque já era ali, não tem mais salvação. No purgatório já está salvo, como ensina a doutrina da Santa Igreja. Uma vez foi para o purgatório, já se salvou. Só que vai ter que reparar, expiar as penas que a gente negligenciou aqui neste mundo. Então, por isso que é todo tipo de penitência, de orações, de caridade, principalmente caridade, apaga uma multidão de pecados, de ser fiel a Deus, de confissão,
de Santa Missa, das nossas devoções, de viver bem aqui, fugir dos pecados, é necessário fazermos constantemente aqui na Terra para que a gente alcance o céu direto. Temos que desejar o céu, meus irmãos e minhas irmãs. Não é eu desejar o purgatório. A meta é o céu, né? Deus vai julgar. Se a gente não conseguiu viver muito bem aqui e ele julgou que deve ir para o purgatório, né? Então deixemos na mão dele, confiemos na misericórdia. Mas, da nossa parte, façamos todo o possível, aquilo que nos cabe. Deus nos dará força para fazer o que é impossível, que ele é Deus do impossível, para a gente alcançar diretamente o céu. Como ele fala aqui, ó. Será suficiente uma só coisa: tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos, e um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Provavelmente aqui deve estar falando do padre que vai ser o confessor dela, padre Poloski, eu esqueci agora o nome dele. E Deus manda o seu servo para nos ajudar, né? E outra coisa que ele diz aqui: agora reclina a tua cabeça sobre o meu peito, sobre o meu coração, tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deve saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assuste com isso, eu estou contigo. Essa é a confiança que a gente tem que ter hoje. Deus está com a gente e devemos repousar o tempo inteiro no coração de Deus, todas as vezes que a gente tiver nossos sofrimentos. E ter consciência, sofrimento aqui enviado por Deus é provação para a gente crescer e alcançar o céu. Não vamos murmurar, não vamos reclamar com Deus porque estamos passando por tais sofrimentos. Devemos unir nosso sofrimento a Ele. Há sofrimentos que Deus não quer que a gente passe, é a gente que provoca, que procura. Exemplo, uma pessoa que se entrega a uma vida de pecado, ela começa a ficar sofrendo cada vez mais. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida desregrada, que é viciada em drogas, ela está provocando a si mesma um sofrimento árduo. Aí o corpo dela vai se deteriorando, ela vai ficando doente, vai sendo atormentada por vários demônios ali, para ficar presa ao vício. Uma pessoa que é viciada sexualmente, que ela vai se destruindo, corre o risco de pegar uma doença sexualmente transmissível, porque ela tem vários múltiplos parceiros. Uma pessoa que procura o roubo, né, que vai roubar, que vai pegar aquilo que não é dele, não é permitido, ou que mata o outro. Essa pessoa ela vai sofrer muito, ela provocou esse sofrimento que Deus não queria, porque Deus não quer que a gente viva no pecado. Aí a pessoa vai presa, vai sofrer lá na prisão, ou coisa pior aconteça com ela, que é se morrer nesse pecado, aí vai para o pior sofrimento de todos, que não tem mais volta. Então, esse tipo de sofrimento é sofrimento que Deus não quer. Ou quando a gente negligencia a nossa saúde, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não faz atividade física, quando a gente não vai fazer os nossos procedimentos no médico, os exames, para ver como é que está a nossa saúde. E aí, de repente, você descobre uma doença que você poderia ter evitado, mas não evitou por causa da negligência. Então, esse tipo de sofrimento Deus não queria. Ele acabou permitindo porque Deus, ele não quer que a gente seja robozinho, né? Que ele fique ali controlando a gente por um controle. Não, ele quer um livre resposta nossa de amor aos ensinamentos dele. Mas agora existem os sofrimentos que vêm, que Deus manda, que Deus permite. Até mesmo o sofrimento de certas doenças. Você, uma pessoa saudável, de repente vê uma doença. Aí é o momento de unir-se a Deus. Na verdade, todo e qualquer sofrimento que você provoque, mas que você toma consciência, pede perdão a Deus. Se você provocou tal sofrimento, você pede perdão a Deus e ajuda dele para poder viver aquele sofrimento, você vai unir a Deus. Mas aqueles que Deus enviou, abraça junto da cruz nosso Jesus Cristo. Bote uma coisa na cabeça: Deus não é masoquista. Ele não sente prazer em ver seus filhos sofrer. O sofrimento, infelizmente, é uma condição humana que nós provocamos. É só voltar lá no livro de Gênesis. Deus fez o mundo um paraíso para a gente, né? Mas nós desobedecemos a Deus quando nós demos ouvidos a Satanás. E aí
cometemos o pecado da desobediência. O fruto ali em Gênesis está fazendo uma analogia que o mal entrou no mundo, né? Eu não vou entrar em questão teológica, porque eu também não sou teólogo, se realmente for um fruto daquela forma, então aqui, se é sentido literal aquele texto ou não, né? Então eu vou me reservar aqui a não adentrar isso, porque eu não tenho um conhecimento tão profundo. Mas o que eu posso dizer é que ali é uma analogia do pecado que entra no mundo que a gente aceitou, que o pecado é uma invenção de Satanás, não é uma invenção humana. Então por isso nós acabamos, infelizmente, quebrou a harmonia com Deus, e aí, nesse mundo, como diz na Salve Rainha, é um vale de lágrimas. Mas a resposta está aqui, buscar em Deus, como ele diz aqui em Santa Faustina. Reclina tua cabeça sobre o meu peito, sobre o meu coração. Tira dele força e vigor para todos os sofrimentos. Deus abençoe, que a Virgem Maria e Santa Faustina interceda por cada um de nós.